Atenção para o top de 5 segundos. Esportes Total. Total. Aqui é muito mais emoção. Esportes Total. NFL é na Esportes Total. Prepare-se. Prepare-se. Está. Não é NFL não, minha gente. Muito boa noite. Vamos começar o Hora da Copa. Está começando Hora da Copa na Esportes Total. Tudo sobre o Mundial Qatar 2022. Hora da Copa na Esportes Total. Ricardo Freud. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é Esporte Total, um esporte diferente. Vocês estão acompanhando mais um dia de Hora da Copa. Vem com a gente, vem com a Esporte Total. Vamos falar tudo sobre o 4º dia de competição do Qatar. E hoje, meu Deus, teve zebra, hein? Teve zebra. Demais. É brincadeira, hein? É isso aí. Bom, formando a mesa comigo hoje, Natan Raliano. Muito boa noite, Natan. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que nos escutam. A zebra hoje... Aliás, o meu irmão disse que não devia ser zebra por ser no deserto, devia ser camelo, que a gente usa, pra gente usar. Mas, o Japão não se intimidou com a Alemanha, essa que estava vestida de preto e branco, cores de zebra, e foi lá, ganhou, e a Alemanha pode ter o mesmo destino da Argentina na segunda rodada. Comigo também, José Daniel, narrador da Esporte Total. Muito boa noite, José Daniel. Boa noite, Ricardão. Boa noite, Jonathan, também, a todos os ouvintes que nos acompanham. E se nos primeiros dias correu tudo para os favoritos, né? Depois da zebra da Argentina, a Alemanha continua no caminho aí. Segunda rodada promete. Vamos ter que correr atrás do prejuízo. Exatamente, vão ter que correr atrás do prejuízo. Bom, vamos começar a falar sobre o Dia das Zebras na Esportes Total, o esporte de um jeito diferente. 7h02, horário de Brasília, e vamos falar aí sobre os jogos que rolaram nesta quarta-feira, hein? Quarta-feira que choveu pra caramba em São Paulo. Me ajuda a te ajudar, hein? Vamos lá, falar primeiro sobre o Grupo E. Vamos falar sobre Alemanha e Japão. Bom, antes do início da partida, protestos pela proibição da braçadeira One Love. Né? A seleção alemã fez um sinal de mordaça, né? Para protestar contra a FIFA e também contra o governo qatari. Em campo, apesar da Blitzkrieg alemã, os samurais azuis foram lá e cometeram o crime. Vamos começar a falar sobre isso. José Daniel, queria que você falasse um pouquinho sobre as suas impressões da partida. Realmente, Ricardão, o crime foi cometido pelo Japão e muito por conta da atuação gigantesca do goleirão Gonda. A Alemanha começou um pouco desligada na partida, né? Acabou até sofrendo um gol no começo do jogo, gol anulado por impedimento. Mas depois acordou, abriu o marcador com o Gundogan, né, cobrando o pênalti, e teve um volume de jogo absurdo, cara. O Gonda, goleirão do Japão, teve sequência de defesas, operou alguns milagres, e na reta final, nos últimos 20, 15 minutos de jogo, o Japão começou a se soltar, começou a acreditar, empatou o jogo e virou com o Asano aos 83 minutos, né, no finalzinho, no apagar das luzes. Resultado que não reflete, né, o domínio alemão, mas Copa do Mundo é isso. Não basta só ter o domínio, tem que transformar o domínio em vantagem. E quanto maior a vantagem, melhor, porque em alguns minutos tudo pode mudar.
Nathan Raliano, em alguns minutos tudo pode mudar. Meu querido Nathan, aí eu pergunto pra você, a Alemanha, ela não jogou mal a partida, pelo contrário, a Alemanha jogou bem, teve um volume de jogo impressionante. Na primeira etapa, chegou uma hora que foram 20 chutes ao gol, né? Mas o goleiro Gonda também estava bem inspirado, né? O goleiro Gonda estava inspiradíssimo. Em um lance ele conseguiu defender 2 vezes duas bolas bem difíceis, bem venenosas do Gnabry, e aí ele ajudou bastante, né, o Japão a conseguir essa vitória incrível, né, em cima da Alemanha. Eu vi muita gente falando que a Alemanha dominou o jogo inteiro, mas não foi bem assim. O Maeda chegou com muita facilidade algumas vezes no ataque na defesa alemã, e o Japão mostrou que ia explorar os espaços, todos os espaços que tinha na defesa alemã, e mostrou isso desde o primeiro tempo. No segundo tempo, o gol do Asano foi espetacular. Ele pegou a bola e foi avançando até a linha de fundo, e ele foi com uma certa tranquilidade. A marcação não apertou, não deu carrinho nem nada. E ele foi lá no time na frente do Neuer e fez o gol da virada. O Japão mereceu a vitória, jogou muito, o jogo foi bem equilibrado, né? E o Japão mereceu a vitória por esse detalhe. E olha só os números finais da partida. Posse de bola, 74% da equipe da Alemanha, 26% da equipe do Japão. Finalizações, 26 da Alemanha, 12 da equipe nipônica. Finalizações do gol, 9 dos comandados de Jean Flick e 4 da equipe japonesa. Olha, foi um vareio, né? Mas a Alemanha acabou sendo ferida por Takuma Asano. Aliás, Takuma Asano que vira um trocadilho bem do engraçadinho. O pessoal fez muitos memes aí na internet com o nome do atacante que fez o gol da equipe do Japão, né, o José Daniel? Eu diria que a batata da Alemanha tá assando nesse Mundial, né? Parafraseando aí algum dos memes que a galera fez, e a galera se diverte, né? A graça da Copa do Mundo é isso, todo mundo ligado, todo mundo acompanhando. Quando a Argentina sofreu com a Arábia também, ontem já foi uma coisa impressionante a quantidade de memes. Circulou até um vídeo do jogador da Arábia dando uma provocada no Messi, e hoje diversos trocadilhos também com o nome do herói japonês, realmente. Resultado incrível pro Japão. Vamos ver se vai ser feriado lá amanhã também, né? Mas acho que não, os japoneses são um pouquinho mais fechados pra essas coisas, né, Ricardo? E a ironia do destino, Takuma Asano joga no Bochum, que é um clube da Bundesliga, ou seja, ele aprendeu a jogar do jeito que ele jogou com quem ele foi algoz, né? Com a seleção alemã. Bom, com o resultado, o Japão deixa a seleção da Alemanha numa situação complicadíssima no grupo. Então virou decisão o próximo jogo da equipe alemã. Vamos falar sobre a segunda partida, né? A segunda partida que foi contra a seleção da Espanha, que deu show, hein? Nossa senhora, a seleção deu show. Mas antes de a gente falar sobre o jogo da Espanha, Nathan Raliano, escuta aqui. Hans Flick escalou o que tinha de melhor, né, na seleção alemã. Só que, pelo menos minha opinião, tá? Você pode me corrigir se eu estiver enganado. Ele não contava com as linhas altas, né, da seleção japonesa pressionando a saída de bola alemã, né? E isso daí foi uma das chaves da vitória da equipe nipônica, né? Sim, as linhas altas do Japão funcionaram muito bem, né? E a gente pôde ver que a Alemanha estava com um pouquinho de dificuldade, mesmo criando muito. A Alemanha teve um pouquinho de dificuldade para entender como essa linha alta estava funcionando. Por isso que a gente chegou a ver no começo do jogo o Japão abrindo placar, né? Ou seja, é que o gol não valeu. Mas o Japão chegou a abrir o placar com 7 minutos num cruzamento que o Maeda aproveitou, e o Maeda chegou livre ali, com tranquilidade para marcar. E então a Alemanha chegou a entender
né? Tanto que a gente esperava até que em alguns momentos a Alemanha já tivesse aberto 3-0. A Alemanha jogou muito bem, tava parecendo que ia fazer esse 3-0, mas não fez, parou no goleiro, e aí o pessoal no ataque japonês fez a festa. Mas a gente tem que lembrar, Ricardo, a gente fez aqui na Esporte Total jogos da Alemanha na Liga das Nações, acompanhei também a Alemanha e Oman, acompanhei também na data FIFA de junho, se não me engano, a Alemanha e Israel, e nesses dois amistosos contra Israel e contra a Oman, a Alemanha mostrou alguns errinhos e mostrou que consegue parar com facilidade nos goleiros adversários, né? A gente não tem mais o Klose ali na seleção alemã sendo aquele centroavante que marca de qualquer jeito. A Alemanha tá parando muito nas muralhas das outras seleções. É isso aí. Rapaz, começou a cair uma chuva forte aqui nos estúdios Freud, viu? Então, Nathan, já fica de sobreaviso, qualquer coisa você vai ter que assumir a geração, tá? Caso caia a força. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, só avisando que aqui nos meus estúdios também está chovendo bastante. Exato, pra não cair a força, mas já vou deixar de sobreaviso, caso caia e você tiver com luz, você assume a geração, tudo bem, meu querido? Avisar no ar assim mesmo, quem sabe faz ao vivo, o pessoal aí da rádio entende. José Daniel, a seleção do Japão pressionou bastante. As mudanças, né, do treinador japonês foram importantíssimas para a vitória da seleção do Japão diante da Alemanha. Lembrando que o Asano veio do banco de reservas aí, um bom feeling aí do treinador da seleção do Japão, Hajime Moriyasu, certo? Realmente, a seleção foi muito bem na equipe. Como você falou, o Asano, que fez o segundo gol da vitória, e o Doan também, que fez o gol de empate. Os dois vieram do banco. E passou muito pela incompetência alemã também no ataque, né? Não tirando os méritos do goleirão Gonda de maneira nenhuma. Fez, acho que, a partida da vida hoje, mas a seleção alemã falhou em muitas ocasiões mesmo. Teve hoje o Sané, que é um nome badalado ali do Bayern, que nem saiu do banco, por exemplo. Você disse que o Hans Flick escalou de melhor. Tá contando também com o desfalque do Timo Werner, né, que acabou que nem vai disputar o torneio, machucado. Normalmente ele é titular dessa equipe também. Então, acho que a Alemanha até conseguiu sair dessa pressão, como bem falou o Nathan, depois de entender, mas faltou conseguir concluir melhor a gol. Tanto que só marcou na penalidade mesmo com o Gundogan, né? Então, mérito da equipe japonesa por saber suportar a pressão, e do treinador também por entender o desenho tático da partida e ser feliz nas modificações. Teve estrela hoje, os samurais guerreiros, né, como você falou, Ricardo. Exatamente, meu querido. Bom, e outra coisa, você falou muito bem sobre o Sané, mas assim, o Kai Havertz, que entrou e também falou sobre o Timo Werner, né? Mas o Kai Havertz não jogou mal. E, aliás, na minha opinião, um dos principais jogadores da partida foi o Gundogan. O Gundogan parece que estava inspiradíssimo, né? Ele é o único remanescente da campanha de 2018 e jogou muito. Pelo menos ele procurou o jogo. Aliás, fez o gol também de pênalti. Muito bem batido o pênalti do Gundogan. E você via que ele chegou muitas vezes, pisou muitas vezes dentro da área, chutou no gol, deu assistência, armou jogadas, orientou seus companheiros, mas só o Gundogan não dá certo, né, Nathan? Não dá certo. E uma coisa você falou do Havertz. O Havertz chegou a fazer um segundo gol da Alemanha, só que esse gol foi anulado. E pegando depois dos melhores momentos do jogo, revendo, você não viu o nome do Havertz, né? Eu acho que faltou um pouquinho justamente do Havertz, né, pra Alemanha conseguir essa vitória. E também, vendo os melhores momentos, eu fiquei pensando, mas a Alemanha criou, legal, bacana, mas tava faltando alguma coisa mais individual na seleção alemã. Exatamente. Bom,
Então foi assim. Alemanha 1, Japão 2 e a Alemanha ficou com a batata assando. Eu não ia perder a oportunidade de falar isso, né? Não ia perder a oportunidade de falar isso. Vamos falar agora sobre o outro jogo do grupo, né? A Fúria. A Espanha atropelou. 7-0 para a seleção espanhola. Aliás, olha, muita gente que achava que a seleção do Luiz Henrique era ruim, que o Luiz Henrique era muito conservador. Tudo bem, foi a Costa Rica, mas pegou muita gente de surpresa essa atuação da Fúria, hein? E foi com fúria. 7-0 com direito a gols de Ferran Torres, o genro, né, de Luiz Henrique, que namora aí com a Silvia. Aliás, fizeram alguns memes aí da filha do Luiz Henrique também, com o Ferran Torres, e a cara do Luiz Henrique com cara de bravo, né? E a comemoração de um dos gols que ele fez, o S, né, da namorada, e o Luiz Henrique dando risada no banco. Bom, 7-0, uma atuação impressionante da equipe da Espanha, com muito volume de jogo. Aliás, a Espanha, na primeira etapa, teve o maior troca de passes da história das Copas. 573 passes contra 101 da equipe costarriquenha, com 94% dos passes certos. Foi um show para a ilustre presença do rei Felipe VI, que estava nas arquibancadas do estádio lá no Catar. José Daniel, 7-0 incontestável, e a Alemanha vai ter um adversário aí embalado no jogo da próxima rodada. Realmente, Ricardão, aula de bola da seleção espanhola, aquele estilo tic-tac que a gente conhece bem da Espanha, muitos atletas até do Barcelona, desde a época que o Guardiola estava lá, a Espanha que campeã em 2010 também, com aquele time com Xavi, Iniesta, com o próprio Busquets também. Posse de bola, mas aquela posse de bola com objetividade, triangulações rápidas, e acredito que o jogo passa muito pelo Busquets, cara. O Busquets da seleção espanhola com o Luiz Henrique não é nem sombra ao Busquets do Barcelona. Ele é um jogador mais protegido, parece, que até com os mesmos companheiros no meio do campo, né, com o Pedro e com o Gavi, atletas do Barça também, mas na seleção espanhola ele aparece mais pro jogo, ele organiza o time, e com o suporte da garotada, né, se você pegar o time da Espanha aí, titular que iniciou hoje, de mais experiente além dele, acho que você pode colocar ali o Azpilicueta e o Laporte, além do Jordi Alba, como mais veteranos, digamos assim. Do meio pra frente ali, muita garotada, o Dani Olmo, o Asensio e o Ferran Torres, um ataque com muita movimentação. Então, realmente, uma Espanha que pode surpreender, geração nova, muito promissora. Talvez falte, justamente o que o Natan citou agora, da equipe alemã, talvez um grande destaque individual, um grande atleta, assim, do meio pra frente, como, sei lá, um Mbappé pelo lado da França, um Neymar, como nós temos. Mas a garotada mostrou que não tá pra brincadeira, não. E, com todo respeito à Costa Rica, poderia ter sido muito mais. Foi realmente irretocável a atuação da Espanha, Ricardo. Irretocável, impressionante, avassaladora. Natan Raliano, 7-0, Espanha começando no modo tsunami. A Espanha começou tão bem que a mãe do Unai Simon, o goleiro da Espanha, parece que inclusive ligou para a delegação depois perguntando se o filho dela estava desaparecido, porque ele não foi citado. Na verdade, ele tocou 2 vezes na bola, porque recorreu a bola para ele. Gente, de verdade, a Costa Rica não deu um chute, e a Espanha deu 7 chutes a gol, os 7 entraram. É bizarro isso. A Espanha, Ricardo, a gente via, parecia que eles estavam jogando batata quente, porque não ficava mais de 3 segundos com a bola no pé os jogadores da Espanha. Eles tocavam muito rápido. Costa Rica estava
totalmente vendida. E aí, claro, todo mérito do Luiz Henrique, Gavi fez um golaço também, Ferran Torres jogou demais. Gente, a Espanha mostrando, vocês não me colocavam como favorita? Interessante. Mas era que vocês colocavam favorita a Argentina, que vocês colocavam como candidato ao título. Vocês viram o que aconteceu? A Espanha falou, eu vim pra ganhar essa Copa. Eu vim aqui pra disputar essa Copa do Mundo. E para vocês terem uma ideia do desempenho histórico da Espanha na partida de hoje, foi no final 88% dos chutes ao gol do que a Espanha conseguiu em 2010. Só para vocês terem uma ideia de como a Espanha estava no modo tsunami. Nenhum chute sofrido, um recorde de posse de bola. Números da partida. Dani Olmo deu 9 chutes, 4 para fora, uma chance criada e 4 chutes no gol. Aspilicueta também jogou muito bem, Aymeric Laporte também. Os números da partida foram sensacionais. E olha, essa partida da Espanha vai entrar nos anais da Copa do Mundo. Nunca mais ninguém vai duvidar da fúria. Depois desse jogo, e se continuar jogando bem, né? Porque assim, aí tem muita gente que pondera, é a Costa Rica. Será que vai ser assim daqui para contra a Alemanha também? Já pensou se a Espanha confirma o desempenho da estreia e elimina um adversário direto na luta pelo título, que é uma tetracampeã mundial? Então, foi o tic-tac no modo puro, certo, José Daniel? Certíssimo, Ricardo. E assim, foi a Costa Rica? Foi a Costa Rica, é verdade. Não é um time que tecnicamente seja parâmetro, digamos assim. Mas a Arábia Saudita também não é, e ganhou da Argentina. O próprio Japão, que a gente acabou de falar que ganhou da Alemanha, também não é nem um pouco badalado. Então assim, a Espanha fez o que os favoritos têm que fazer. Pegou uma baba, teoricamente, tem que ir lá e tem que golear, tem que mostrar que é superior em desempenho e em números. E a Espanha fez tudo isso mais um pouco, venceu com autoridade. E a segunda rodada entre Espanha e Alemanha promete ser um jogaço, porque os alemães vão ter que jogar a vida. E a Espanha vem com uma moral absurda depois dessa goleada, né, Ricardo? Nossa, e que moral, Nathan Raliano, tem mais alguma coisa a falar sobre essa super Espanha? Olha, a gente teve o Baldé entrando, tivemos o Williams também entrando, o Luiz Henrique aproveitou e colocou os garotos pra jogarem, e jogaram demais. O detalhe foi o Morata, que só foi fazer gol, só foi fazer o 7º gol, o Morata aí, pouquinho cornetado mesmo com esse 7-0, porque ele não aproveitou muito as chances que ele teve durante o jogo. O Morata... Aliás, muito surpreendeu, né? O Luiz Henrique começou com um falso 9, o Dani Olmo, né? Dani Olmo que flutuava no ataque espanhol, criou muitas chances, abriu muitos espaços, triangulou muitas bolas, e aí na segunda etapa, quando tudo já estava resolvido, ele jogou com o centroavante, jogou com o Álvaro Morata, o rei dos gols perdidos. Aliás, como o Morata perde gol, minha gente. O pessoal reclamava do David na época que o David jogava, mas o que o Morata perde de gol, aquilo sim é pra falar, me ajuda a te ajudar. Bom, Japão e Costa Rica jogam no domingo às 7 da manhã e Espanha e Alemanha às 4 da tarde no estádio Al Bayat. Vai ser um jogaço, praticamente uma final antecipada. A Espanha vencendo se classifica para as oitavas de final. Se a Alemanha perder, já está eliminada. Bom, vamos para um rápido intervalo e na volta falaremos sobre os jogos do grupo F e também sobre a seleção brasileira de futebol. Amanhã tem estreia, amanhã tem Brasil na Copa. Já voltamos!
Hora da Copa, na Esportes Total, o esporte de um jeito diferente. Hora da Copa, na Esportes Total. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Você sabia? Você sabia? Você sabia que na temporada 15-16, uma franquia se sagrou campeã após estar perdendo por 3-1 pela primeira vez na história? Após estar 2 vitórias atrás do Golden State Warriors, o Cleveland Cavaliers de LeBron James emplacou 3 vitórias seguidas e se sagrou campeão de maneira inédita. Nessa final, um dos maiores jogadores da história da NBA, LeBron James, que atualmente está no Los Angeles Lakers, obteve uma média por jogo espetacular de 33 pontos, 12 rebotes e 10 assistências nos 7 jogos dessa série. Siga a Esportes Total nas redes sociais, Twitter e Instagram, @EsportesTotal_. Você pode sentir as diferentes batidas de um coração. Batida do coração ao abraçar um filho, ao comemorar o gol do seu time. Batida acelerada pelo beijo da pessoa amada. Quem ouve o coração não vê a cor de pele. O racismo coloca em risco a saúde de milhões de pessoas. E o SUS não aceita discriminação. Se você for vítima ou testemunha, denuncie. Hora da Copa na Esportes Total. Análises, informações, descontração. De segunda a sexta, das 7 às 8 da noite e aos finais de semana em horários alternativos. Esportes Total, o esporte de um jeito diferente. Anuncie na Esportes Total. Mande um e-mail para esportestotalradio@gmail.com e nos notifique. O preço é bem em conta. Vem pra cá. Hora da Copa na Esportes Total. 7 horas e 26 minutos, horário de Brasília. Vocês vão acompanhando a Hora da Copa aqui na Esporte Total, o esporte de jeito diferente. Antes de começarmos a falar sobre o Grupo F, vou abrir um aspas aqui do Luiz Henrique. Após a goleada, ele disse o seguinte: hoje eu gostei tudo na equipe. Isto é fato. A ideia era que os meio-campistas tocassem muito na bola e a partir daí apareceriam os jogadores de qualidade que temos. E também tivemos muita atitude na defesa que foi incrível e espetacular. É claro que tem que trabalhar a cabeça, tem sido fundamental para mim trabalhar com o jogador para que ele não saia empolgado. Agora temos que trabalhar em outra coisa, mas te digo que esse time não vai relaxar. Palavras de Luiz Henrique. E o espírito é esse, né, o José Daniel e Nathan Raliano. Começando com o José. O espírito é esse, geração nova. Luiz Henrique tem toda a razão aí em tentar conter os ânimos da garotada, porque, pô, se ser um garoto, no caso do Gavi, que marcou um golaço hoje, um sem pulo ali, pegou muito bem na bola, pô, 19 anos, se eu não tô enganado, acho que ele é o atleta mais novo ali desde o Pelé a marcar numa Copa do Mundo, ele e o Mbappé ali, né, mais recentemente, na Copa de 18 no caso. Então, pô, se é um garoto de 18, 19 anos, faz um gol em Copa do Mundo, a seleção estreia com uma goleada, a tendência é você se empolgar, mas tem que manter o pezinho no chão e continuar trabalhando. E o Luiz Henrique, com a competência que tem, né, com o currículo que tem, nos tempos de Barcelona, aquele time, o MSN, campeão da Champions também, é um cara que conhece os caminhos para gerir os jogadores e sabe como vencer. Então vai ser fundamental aí para essa parte mental do time espanhol para a sequência da Copa do Mundo, Ricardão. Nathan Raliano, tem que trabalhar a cabeça, tem que ficar com o coração, com cabeça fria e coração quente, como diria um certo treinador aqui que trabalha no Brasil, né? Sim, o Luiz Henrique, excelente treinador, mostrou isso na época de Barcelona. Pra quem não lembra, ele treinou aquele time como Messi, Suárez e Neymar. Ele falava uma coisa assim:
Como você coloca minhas séries Neymar pra jogar? Eu falo assim, coloco eles e falo abracadabra, pronto, a magia acontece. E é isso que ele vai fazer nessa seleção espanhola durante toda a Copa do Mundo. Ele vai colocar as peças direitinho ali e falar, gente, vocês sabem o que fazer. Manter a cabeça fria, coração quente, claro. Mas a Espanha vem, olha, no meu bolão coloquei a Espanha perdendo na semifinal para a França. Mas depois do jogo de hoje eu acho que pode sim perder para a França, claro, mas vai ser um jogo que vai ser decidido nos pênaltis, porque Espanha e França foram os melhores times por enquanto dessa primeira rodada. Claro que amanhã tem Portugal, tem Uruguai, tem Brasil, mas pra mim esses dois foram os melhores até aqui. Exatamente. Bom, e perguntado sobre como seria a atitude da Fúria diante da Alemanha, ele disse o seguinte: a Alemanha pode nos vencer no próximo jogo porque é uma potência, mas vamos sair para jogar do mesmo jeito que fizemos contra a Costa Rica. Os elogios enfraquecem, mas esse time não vai relaxar. Estas são as palavras do streamer e técnico de futebol, Luiz Henrique. Agora vamos falar sobre o grupo F, começando com a partida modorrenta, horrível, péssima, de qualidade, de gosto duvidoso entre Marrocos e Croácia. Olha, uma pelada de casado contra solteiro, na lama, com todo mundo tomando umas birita. Eu acho que era muito mais empolgante do que a partida que tivemos às 7 da manhã. O horário também, aqui no Brasil, né? Claro, 7 da manhã, não ajudou muito. Começando com o Natan Raliano. Natan, eu sei que você estava indo para a faculdade nessa hora, mas eu acho que você escutou o jogo. Fala pra mim, o que você achou da partida? Olha, eu acordei 6h50 da manhã, vi o primeiro tempo e fui pra faculdade. Cara, realmente eu acho que a pelada entre casados e solteiros realmente foi mais emocionante. Mas assim, eu vou dizer uma coisa, Marrocos foi melhor, tá? A Croácia teve uma chance ou outra, né? Mas foram muito mais defesas por parte do goleiro da Croácia, inclusive teve um chutaço de fora da área, se não me engano, do próprio Ziyech, né? Um dos craques aí da seleção marroquina, que o Livakovic ali ele não espalmou muito bem, mas deu sorte que a bola voltou pra frente. Porque, cara, Marrocos foi melhor. E o Renan ontem falava, olha, Marrocos deve brigar pela segunda vaga nesse grupo. E eu falava também, a Croácia não é a mesma de 2018. E mostrou, tá longe de ser aquela de 2018. Aquela de 2018 faria 5-0 no Marrocos. Essa Croácia não jogou bem. Marrocos procurou um pouco mais o jogo, né? E olha, vou ser bem sincero, Marrocos e Canadá pra mim deve ser um jogão. E cara, a Croácia não vai ser páreo pra Bélgica e pro Canadá. Canadá e Bélgica vão chegar, olha, pelos os dois times apresentaram, pelos três times apresentaram hoje, a Croácia vai sofrer bastante, porque olha, sofrível o jogo dos croatas hoje. José Daniel, 0-0 modorrento, mas assim, uma coisa que é interessante falar sobre a equipe do Marrocos. Uma equipe muito bem postada defensivamente, joga num 4-1-4-1, o Ziyech e o Hakimi caindo ali pela direita, as principais jogadas saíram por lá. E eu queria saber de você, o que você achou da partida, esse 0-0 aí, na primeira partida desse dia 4 de Copa do Mundo. Joguinho bem morno, né, Ricardo? 0-0, não tivemos equipes derrotadas. Acredito que derrotado foi o amante de futebol brasileiro que acordou aqui 6, 7 horas da manhã para acompanhar essa pelada, como você mesmo disse. E acho que principalmente do lado da Croácia, né? Atual vice-campeã mundial. Claro que, como disse o Nathan, não é o mesmo time de 2018, não é, mas ainda tem alguns nomes muito bons daquela geração. Principalmente o Luka Modric, né? Craque do time, camisa 10, capitão. Foi até eleito o melhor em campo.
na partida, né? Na votação da FIFA popular, mas realmente muito pouco pro que a gente esperava da Croácia, né? Claro que o Marrocos é um time chato também, tem bons nomes, além do Hakimi, do Ziyech, que você já citou, tem o capitão, o zagueirão Saiz, que teve passagem pelo futebol inglês ali, pelo Wolverhampton, o goleirão Bono também, do Sevilha, tá? Boas temporadas aí na Europa, fazendo um bom trabalho, mas a gente esperava que, mesmo com empate, a Croácia pelo menos tivesse o controle do jogo, né? Pressionasse mais, até teve mais posse de bola, mas não foi tão efetivo, como disse bem o Natan, né? Marrocos, mesmo ficando menos com a bola, foi mais perigoso, obrigou o goleirão Livrakovic a fazer boas defesas, uma falta que o Hakimi bateu também, uma jogada ensaiada ali, teve uma boa intervenção o goleiro croata. Próxima rodada desse grupo aí promete. A Bélgica venceu o Canadá, né, por 1-0 também, a gente já deve entrar nesse assunto, mas a segunda vaga está aberta e diria que até a vaga da Bélgica, porque o desempenho da Bélgica hoje foi bem abaixo, venceu e não convenceu contra o Canadá, mas tudo em aberto nesse grupo aí. Croácia, Marrocos e Canadá podem tranquilamente sonhar com a vaga nessas duas últimas rodadas, Ricardo. Já vai falar sobre Bélgica e Canadá, o segundo jogo aí do grupo F, mas antes vamos falar um pouquinho sobre a Croácia. Croácia, que é a última dança de Luka Modric, né? Modric, que jogou muito bem, fez a função parecida com o que ele faz na equipe do Real Madrid, buscando o jogo lá atrás, às vezes jogando até como um zagueiro ali pelo meio, como se fosse um líbero, né? Trazendo a bola da defesa para o ataque. Kovacic também jogando, e o Brozovic rodando no campo, lá no meio campo, né? Agora o Perisic me ajuda a te ajudar, não tem outro atacante, né? Mas o Perisic perdeu, no começo da partida perdeu chances importantes, acabou se confundindo um pouquinho com a bola. O Perisic, que na equipe do Tottenham joga mais como se fosse um ala, né? Um ala pela esquerda, mas no jogo de hoje começou lá como se fosse um ponta esquerda, jogando bem ali pelo aquele lado de campo. E assim, é o time, é o futebol da Croácia, o futebol que levou a Croácia ao vice-campeonato mundial. Mas será que, movendo aí as outras equipes, vai ser o suficiente para brigar pela vaga, Natan Raliano? Olha, a briga pela vaga nesse grupo, a Bélgica, claro, com a vitória já sai na frente, mas ela vai ser bem disputada, porque o Marrocos, time bom, time que se mostrou bem melhor que o da Croácia. Você falando da última dança do Modric, com 37 anos ele jogou mais que a seleção da Croácia inteira, e claro, ele foi o melhor do mundo em 2018, ele muito habilidoso, muito talentoso. O Modric, ele tava carregando o time nas costas hoje, então sim, a Croácia tem que começar a jogar com os jogadores em campo, e não só com o seu camisa 10, né? Não dá, não se vai à frente em Copa assim, né? A prova a Argentina em 2018 tentou colocar tudo na conta do Messi, né? E foi eliminado nas oitavas para a França, e foi um milagre conseguir passar da fase de grupos, né? É claro que o São Paulo treinou muito mal aquela seleção da Argentina, mas foi isso que aconteceu. E então eu tô pensando, depois que eu vi essa primeira rodada, eu tô pensando sim que a disputa da vaga não vai ter a Croácia, e sim Marrocos e Canadá, com vantagem pro Canadá. Exatamente. Bom, e aí aquele empate 0-0 que traz aquele dado interessante sobre as Copas do Mundo. A última vez que numa fase de grupos aconteceram 3 jogos com 0-0 foi há 40 anos na Copa de 1982. Os jogos foram os seguintes na primeira rodada: Itália e Polônia, Peru e Camarões, e Iugoslávia e Irlanda do Norte. Há 40 anos não acontecia 3 jogos com 0-0 na primeira rodada da principal competição de futebol do planeta. Agora vamos falar sobre o outro jogo do grupo, o jogo que fechou esse dia 4, a partida entre Bélgica e Canadá. E aí eu pergunto para vocês, Natan Raliano,
Bélgica burocrática, o Canadá perdeu um pênalti que não se perde numa Copa do Mundo, né? Pelo amor de Deus, bater daquele jeito o pênalti não dá, como diria Aldo Luiz, nosso metralhador de emoções. E eu acho que perdeu uma grande chance aí de liderar o grupo, deixando tudo aberto aí nesse grupo. A Bélgica acabou vencendo por 1-0, né? Mas assim, poderia ter feito mais e o Canadá poderia ter empatado a partida para deixar tudo um ponto para cada um, né? O que você acha, meu querido Nathan Raleano? Olha, a gente viu, Ricardo, um jogo muito bom do Canadá, só que esqueceram de botar o pé na forma, de passar o gesso na bota, como você disse, porque muitos erros de finalização, muitos, né? E a gente tem que levar em conta também que teve um pênalti claro que o VAR verificou, não orientou o juiz a rever no monitor. E foi ali pra mim um erro explícito, um erro bem infantil, inclusive, da arbitragem. Pênalti não marcado. Tudo bem que o Canadá já tinha perdido um pênalti, poderia ter perdido outro, né? Coisa do futebol, mas teve um pênalti não marcado. E o Canadá jogou muito bem. Chegou a colocar a Bélgica na roda. Inclusive o De Bruyne levou o prêmio de melhor do jogo e ele falou depois: eu não merecia levar esse prêmio, provavelmente estou levando esse prêmio só porque eu tenho nome. Porque o próprio De Bruyne falou: a Bélgica não jogou bem, a Bélgica não ficou totalmente ali presa no jogo do Canadá. O Canadá perdeu um pouquinho de ânimo no segundo tempo e aí a Bélgica chegou até aí, tem um pouquinho de espaço. Mas Canadá, olha, que o pênalti perdido, bom, méritos também do Courtois, que o cara é enorme, né, gigante, é gigante ainda mais nessas horas, defendeu o pênalti, mas Bélgica, olha, decepcionou um pouquinho se a gente parar pra pensar na questão de desempenho. E também, outra coisa pra gente pontuar aqui, Batshuayi muito bem posicionado no lance do gol da Bélgica. E teve um detalhe, esse lançamento, quando a gente fala da Bélgica, a gente fala a gente fala lançamento, a gente pensa o De Bruyne lançando alguém da cara do gol. E dessa vez o lançamento veio da zaga, veio da defesa. Então a Bélgica, nesse lance, ela soube improvisar. E foi isso que decidiu o jogo. José Daniel, vou falar um negócio pra você. A Bélgica tomou um vareio de bola, né? Foram 21 chutes a gol da seleção canadense, né? Seleção canadense que jogou muito bem, teve a chance do pênalti, que aí o cara achou que tava jogando American Football, né? Lembrando que no Canadá tem a CFL, né? E acho que ele tava tentando a vaga de kicker, né? Porque errou o pênalti aí. Um pênalti que poderia ter mudado a história do jogo. E a Bélgica acabou se aproveitando aí, acabou fazendo o gol. O placar magro, placar de 1-0. E o De Bruyne tem razão. A Bélgica não jogou nada. Aliás, falaram uma coisa durante a transmissão, né? Eu tava escutando, eu assisti o primeiro tempo e na segunda etapa, como eu tava em deslocamento, eu vim escutando o jogo pelo rádio. Eu vim escutando por uma rádio portuguesa. E aí falaram o seguinte, que o Hazard parece que esqueceu o futebol dele em algum canto, né? Em algum limbo, e o futebol do Hazard não volta. O que você acha, José Daniel? Rapaz, só pra você que a Bélgica hoje não entrou em campo. Acho que é bem por aí mesmo. A tão falada geração belga, né? Nomes tão badalados como o próprio Hazard, que você falou, que acho que não foi nem no limbo, acho que ele deixou o futebol dele lá na Rússia mesmo, Ricardo. Que depois da Copa de 18, seja por Real Madrid ou pela seleção, não é nem sombra do Eden Hazard que a gente se acostumou a ver no Chelsea, na Premier League e principalmente naquela Copa onde jogou muita bola. E o De Bruyne, que levou o troféu de melhor em campo, aquela coisa toda, ele mesmo reconheceu que não merecia, como disse o Nathan. Do meio pra frente ele ainda foi o cara que mais tentou na Bélgica, mas muito sumido.
muito distante do De Bruyne do Manchester City. O Courtois foi o destaque pelo pênalti que ele pegou do Davies, né? O Davies, inclusive, brincadeira, bateu um pênalti de Copa do Mundo desse jeito. Claro que é o Courtois, né? Quase 2 metros de altura, não deve ser fácil cobrar pênalti nele, mas tivesse, pelo menos, acho que batido com um pouquinho mais de força ali. O Davies pegou fraquinho na bola rasteirinha, e nem foi tão no canto, ficou tranquilo, cortou a fazer a defesa ali no canto direito dele. Mas a Bélgica realmente não mereceu o resultado, cara. A seleção canadense fez uma marcação-pressão excepcional do começo ao fim, praticamente, do primeiro tempo. Subiu as linhas, a Bélgica não conseguia sair jogando, e isso ocasionou em muitos lançamentos, muitas bolas para serem brigadas lá na frente, e não eram nem em direção ao Batshuayi, né, substituto do Lukaku. O Lukaku, que não jogou lesionado, deve voltar para a terceira partida do grupo contra a Croácia, mas não jogou hoje e não deve jogar o próximo jogo também. O Batshuayi, que foi o substituto dele, fez o gol, mas as bolas lançadas em sua maioria eram perdidas, eram lançamentos aéreos para o De Bruyne disputar, para o próprio Hazard disputar. Então isso colocou o time da Bélgica em muitas dificuldades, e Canadá perdeu muitas chances. Não foi só o pênalti não, teve pelo menos mais umas 2, 3 oportunidades claríssimas de gol, onde parou no Courtois e também na incompetência dos seus atacantes. Mas ainda vale ressaltar, como disse o Nathan, os erros da arbitragem desse jogo. Além do pênalti marcado, teve um outro pênalti que o VAR checou e não deu. E teve um lance bizarro também, um ataque canadense, onde o bandeirinha pegou um impedimento. E, na verdade, o passe veio de um jogador da Bélgica. O Hazard retomou a bola ali no campo de defesa e foi atrasar a bola para trás, se eu não me engano, para o Vertonghen. E aí, nesse meio tempo, o Buchanan, o camisa 11 da seleção do Canadá, roubou a bola e sofreu a penalidade do Vertonghen, se eu não estou enganado. Só que o bandeirinha pegou impedimento, porque realmente o Buchanan estava à frente, né, da linha do último defensor. Só que a bola veio do Hazard, veio do jogador belga, então não deveria ter sido marcado. Aí o VAR até deu uma olhada lá, não quis intervir. Depois estava acompanhando a transmissão na Globo, o próprio Paulo César, na central do apito, comentou sobre esse lance. Mas acho que é a primeira presepada, se é que a gente pode colocar assim, do VAR que eu acompanhei nessa Copa de 2022 até agora. Resultado de muita sorte ali da Bélgica, com a estrela do Batshuayi também no lançamento do Alderweireld. Nathan Raliano. Nathan, você concorda com o José Daniel? Concordo. Uma coisa que a gente tem que reparar, eu de novo voltando a falar mais do grupo em geral, né? Bélgica, Canadá. Aliás, uma coisa que ele falou do Hazard, inclusive só antes de falar do grupo geral, o Hazard, claro, teve toda a questão de ter ficado acima do peso, mas eu só vi, acho que uma jogada dele no jogo inteiro, né? Cara, bizarro como é que o Hazard ele estagnou na carreira, Real Madrid, seleção, bizarro. Mas voltando a falar do grupo em geral, a Bélgica tem o melhor time, mas mostrou não ter o melhor jogo. Eu lembro de ter feito Bélgica e Polônia e Bélgica e Holanda da Liga das Nações esse ano, essa temporada, e é incrível como a Bélgica ela pode ter um jogo genial, fez 6 anos na Polônia contra a Holanda, pelo amor de Deus, meus amigos, não dava pra ver aquele jogo tava muito ruim. Então a gente fala muito da ótima geração belga, individualmente realmente muito talento, mas quando a gente vê às vezes o jogo no coletivo, cara, às vezes não dá pra ver o jogo da Bélgica, porque é um jogo muito chato e que é a sensação que nem os próprios jogadores gostam. Exatamente, e olha, e a questão do Romelu Lukaku também, o Lukaku dependência, né? Parece que quando o Lukaku não joga, eles não conseguem fazer nada. Tudo bem, teve o gol aí do Batshuayi, mas só que, cara, parece que o Lukaku é o motor do time, e o Lukaku não tá bem fisicamente nesse início de temporada. Lembrando que a Copa do Mundo está sendo disputada na metade da temporada europeia.
não tá bem, né? Não tá bem, a gente vê aí, é nítido que o Lukaku tá indo pro sacrifício para essa Copa do Mundo e talvez, olha, sinceramente, jogue poucos minutos, né, durante a Copa. Não sei se ele se recupera fisicamente. Pode ser, poderia ser até o caso de ser cortado, né? Igual o Karim Benzema. Mas nesse caso, o treinador resolveu mantê-lo no elenco. Certo? José Daniel. Certo. O Lukaku pode até vir a jogar o terceiro jogo, né? E talvez, caso a Bélgica classifique, o mata-mata. Mas não vai ser nem sombra do Romelu Lukaku que a gente conhece, né? Com aquela imposição física, com aquela explosão. Claro que ele ainda é, mesmo fora do condicionamento ideal, ainda é o principal nome do ataque belga, né? Tanto que o Batshuayi que jogou hoje até fez o gol, mas protagonizou ainda alguns lances bizarros tecnicamente, errando alguns domínios e algumas finalizações. Então assim, o Lukaku com certeza ainda é a melhor alternativa, mas ele não vai ser aquele Lukaku de auge que vai conseguir levar nas costas. Então é muito pouco para uma geração tão badalada, com De Bruyne, com Hazard, onde hoje, se você pegar do time titular ali, acho que o De Bruyne ainda se mantém em alto nível, né? No Manchester City, com o Guardiola e tal. O Hazard a gente já acabou com ele aqui hoje, né? Digamos assim. E o próprio Lukaku teve uma temporada brilhante na Inter de Milão. Todo mundo achou que ia deslanchar de novo. Foi à Premier League, voltou ao Chelsea, não conseguiu encaixar e voltou para a Inter, né? Nesse início de temporada sofrendo bastante com contusões. Vamos ver como responde a isso o Lukaku. Mas muito pouco para a Bélgica, como disse o Nathan. Tem o melhor time no papel, mas na prática não é nem sombra do que promete. E se não tivesse tido sorte hoje, além do Courtois, né, que é o melhor goleiro do mundo e pode vencer jogos, como vence direto pelo Real Madrid, hoje foi importantíssimo também para a Bélgica. A situação deles poderia ser muito pior. Bom, para finalizar o assunto, né, o Nathan, o meu Lukaku faz falta, né? Olha, Ricardo, se Bélgica e Argentina pudessem, colocava a dupla Lautaro e Lukaku juntos. Porque muita falta fez o Lukaku na Bélgica hoje. Claro, o Batshuayi estava muito bem posicionado, ele que está substituindo o Lukaku, inclusive, no lance do gol. Mas faltava, parecia que também o pessoal da Bélgica não tinha muita confiança no Batshuayi, né? Faltava aí alguém se aproximando do ataque para fazer as jogadas, né? O Canadá colocava 6 jogadores na marcação da saída de bola da Bélgica. E o que a gente via? O Canadá recuperando a bola com facilidade. O Canadá não desistia da bola. E faltava alguém vindo, ataque, pegar a bola aí, trabalhar a bola. Então o Lukaku fez falta. Mas o Lukaku não ia voltar, ia ficar no ataque, mas você tendo o Lukaku na frente, os jogadores do meio campo, até os companheiros de ataque vão falar, a gente vai ter um grande jogador ali na frente, buscando pro gol. Então a gente pode buscar a bola e fazer uma jogada para que a bola chegue nele. Exatamente. Ele faz muito bem o papel de pivô, né? Faz muito bem a parede, faz muito bem aí o facão e ganha na posição física, mas não está legal, hein? Se for depender de Lukaku, a Bélgica não vai muito longe, não. Bom, os próximos jogos desse grupo F, a segunda rodada, no domingo, às 10 da manhã, Bélgica e Marrocos. E às 1 da tarde, Croácia e Canadá. E, na minha opinião, o jogo da rodada vai ser esse Croácia e Canadá, porque Croácia vai ter que jogar um pouco mais do que jogou, e o Canadá vai tentar deixar uma boa impressão. Então, e para vocês, qual que vai ser o jogo do grupo F na próxima rodada? Rapidinho, José Daniel. Tô com você também. Esse Croácia e Canadá aí vai ser importante, porque o Canadá surpreendeu na atuação hoje e a Croácia decepcionou. Então vai ser realmente, acho que uma final antecipada para ver quem briga por essa segunda vaga. Nathan Raliano. O jogo da segunda vaga, né?
Canadá vencendo, muito provavelmente aí deve também garantir depois uma vitória contra o Marrocos para ir conseguir as oitavas de final. Bom, vamos falar sobre o nosso último assunto, falar sobre ela, a favorita, a Seleção Brasileira de Futebol. Amanhã é dia, hein? Amanhã é a estreia do Brasil na Copa do Mundo e hoje teve aquela coletiva pré-partida com o técnico Adenor Bakicic e com o capitão da seleção, que será Thiago Silva. Bom, em sua primeira entrevista, desde que a seleção iniciou a preparação para o Mundial, o Tite disse que o mistério sobre os 11 titulares visa não fornecer informações que possam ajudar o adversário. Abre aspas do Tite. A equipe não vou definir para não dar ao adversário a oportunidade de saber. As variações vocês sabem, eu não vou falar. Eu faço escolhas, agrado uns e outros, não. Isto é da escolha e da função do técnico. Mas os atletas do meio para frente se escolheram também. Em cada clube eles estão com protagonismo e qualidade excepcionais. É a equipe que tem percentual de gols altíssimo, que não toma gols em 22 dos 29 jogos em eliminatórias. Não acredito em encher de atacantes nem de encher de defensores. Eu entendo que o ponto de equilíbrio está no meio campo, nas movimentações, aí sim ter uma equipe equilibrada. Perguntado sobre a fala do atacante Rafinha na segunda-feira, em que o meio-atacante afirmou que o grupo já tem dancinhas preparadas para as comemorações de gols, Tite disse o seguinte. Vamos ouvir agora aqui no Hora da Copa. Naturalidade, Kiko, respeito a uma cultura, respeito a um jeito de ser, e ela não é pejorativa em demérito a alguém ou fazer. E a gente sabe quando é assim. Então é uma característica nossa própria. E a gente tem a naturalidade, qualquer que seja o local. De que forma, assim como a gente respeita a cultura árabe, assim como a gente respeita a cultura de outros países, o respeito a nossa. Nós respeitarmos o nosso jeito de ser, sim. É alegria? É. É sim o momento da concentração e da seriedade? É. Existem os momentos. O gol é um momento, uma ordem de vibração. Cada um traduza dessa forma, vibrante, como... E o nosso jeito é de dança. Respeito ao adversário, mas é um respeito a nós mesmos. Bom, e o treinador brasileiro confirmou o Thiago Silva como capitão do Brasil durante todo o Mundial, salvo alguma punição por cartões. Abre aspas do Thiago Silva. Hoje, com certeza, sou um cara bem melhor preparado para este momento. Super tranquilo e super à vontade aqui dentro, com a confiança de todos. Isso demonstra o quão respeitoso sou com eles e fico bem tranquilo neste momento, disse Thiago Silva sobre a relação dele com todo o restante do grupo. E sobre a atuação do principal jogador da seleção, Neymar. Nessa agora, com certeza, com a preparação e sem lesão, sem preocupação nenhuma. Com certeza chega um Neymar bem melhor preparado e eu acho que o legal de tudo é que ele não tem vaidade nenhuma, sabe? O nosso grupo recebeu muito bem todos os meninos que chegaram, que na minha visão e na minha opinião são jogadores que vão deixar o Neymar mais à vontade ainda dentro de campo. Olha, eu queria saber eu gostaria de saber até onde vocês ouviram, porque assim, eu fiquei falando que nem um besta e eu percebi que o meu microfone parou. José Daniel, você ouviu as coletivas aí do Thiago Silva e do Tite? Gostaria de saber a sua opinião. Sim, Ricardo, a gente ouviu as sonoras, tanto do Adenor quanto do Thiago, e acho que essa é a pegada mesmo. O
Tite tá meio que escondendo o jogo, mas acredito que ele vai com aquela equipe que tá todo mundo falando, né? Com o Casemiro, o Paquetá e o Neymar como um 10, o Vinícius Júnior pela esquerda, Rafinha na direita e o Richarlison mais centralizado. E ainda sobre o Thiago como capitão, cara, eu sinceramente preferi o Casemiro. Ainda vejo o Casemiro com um perfil maior de liderança, de imposição aí para ser o capitão da seleção, mas o Thiago também é uma boa escolha, é um atleta experiente, mostra isso tanto pela idade quanto pelo nível de desempenho, por onde passou, PSG, mas agora no Chelsea, e na própria seleção. Só não me agrada muito o histórico dele na própria seleção, né? Você vai lembrar daquele momento em 2014, decisão por pênaltis contra o Chile, e o Thiago Silva com a braçadeira de capitão sentado na bola chorando. Claro que é o lado humano do atleta também, mas isso ainda me incomoda numa postura de capitão. Mas se o Tite acha que ele está bem preparado, quem sou eu para discordar do homem, né, Ricardo? Exatamente. Bom, teve um jornalista lá na coletiva, não vou lembrar se foi o Alexandre Pretzel que perguntou pro Thiago Silva se ele estava pronto para ser capitão em mais uma Copa do Mundo. Tá, ele disse que está preparado, que ele está sempre pronto. Nathan Raliano, Tite falou aí sobre o respeito, né, à nossa cultura, falou que o Brasil tem mais é que comemorar mesmo. Falou também muitas coisas na coletiva, falou sobre que não se sente pressionado sobre a conquista do Hexa, que vai fazer o trabalho dele. E Thiago Silva também falou aí sobre o nosso principal jogador, o Neymar. Queria que a sua opinião sobre os assuntos, meu querido. O Tite foi muito bem, nossa natureza dançar. O brasileiro realmente é um povo que gosta bastante de dançar. E dançar a gente extravasa. Ah, mas o Rafinha falou que já tem 10 dancinhas prontas pra gol. Legal, isso quer dizer que ele tá pensando em fazer gol. Ele é atacante, ele tá indo pra Copa do Mundo. É bom que ele pense isso, né? Se ele não pensasse isso, seria bom nem que ele tivesse sido convocado, né? Thiago Silva mostra que tá pronto pra ser... O Thiago Silva, capitão de 2014, e muita gente pegando o pé. O jogo foi por pênaltis contra o Chile e ele tava lá chorando. Sim, gente, ele é um ser humano. Tem emoções à flor da pele. Copa em casa, você com risco de ser eliminado nas oitavas de final. Vocês à flor da pele, gente. Isso pode acontecer. E agora, sobre Neymar. Perguntaram pro Richarlison essa semana. O jornalista alemão preocupado que o Neymar colocou essa estrela no story. Acho que o jornalista alemão, depois de hoje, acho que ele tá se preocupando com outra coisa, né? Cara, o Neymar é o jogador mais talentoso, né, da seleção. Fatos. São fatos. Quer dizer, o Vinícius Júnior pode daqui a alguns anos a gente vai virar e falar, nossa, o Vinícius Júnior era o mais talentoso. Mas essa não é a questão de agora. Então, eu acho assim que Neymar tá no seu auge, então a gente tá tendo uma Copa no auge do Neymar, tá jogando demais no PSG essa temporada, e é isso, o Brasil tem totais condições de amanhã chegar e sim fazer um bom placar contra a Sérvia. É difícil, mas condições tem. Aliás, o Tite vai colocar, se for aquela escalação divulgada ontem mesmo, o Tite vai armando bem o time, uma defesa muito bem concentrada. São só dois meias no volante, mas um ataque muito bom. Aliás, hoje teve o último treino, né? A empresa teve direito a acompanhar 15 minutos da atividade no estádio Gran Ramat. E se não houver nenhum imprevisto, a escalação que está sendo colocada aqui é a seguinte: Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro. No meio campo, Casemiro e Lucas Paquetá, e no ataque Rafinha pela direita, Vini Júnior pela esquerda e centralizados Neymar e Richarlison. 4-2-4 clássico, aliás 4-2-4 que deu aí 2 títulos mundiais para a seleção brasileira. Aliás, para quem não sabe, o 4-4-2, né? O 4-3-3 foi criado pela seleção brasileira. O Zagallo, o Mário Jorge Lobo Zagallo, quando jogava,
No título de 58, ele era o cara que recuava do 4-3-3 e recompunha o meio campo. E aí, do 4-2-4 e recompunha o meio campo. E aí foi criado o esquema 4-3-3. O Brasil ensinou muitas técnicas, tá? Também, muitas táticas de futebolísticas. O falso 9, né? Que todo mundo fala também, foi aplicado por Mário Jorge Lobo Zagallo, ex-treinador brasileiro na Copa de 70. Quem era o nosso falso 9? Era Tostão, tá? Jogava com Tostão, era um meio campo de 4 camisas 10, o Tostão foi avançado para jogar também lá no ataque junto com o Jairzinho era um ponta de lança que muitas vezes aparecia também centralizado, era o falso 9, que hoje em dia 10 em cada 10 times do futebol mundial usa. Ou seja, o Brasil tem muita tradição, o Brasil é forte, o Brasil tem que ser temido. Eu também sou da opinião do José Daniel, para mim o Thiago Silva não deveria ser o capitão da seleção. Aliás, eu não gosto do Thiago Silva como zagueiro da seleção, mas inegavelmente o Thiago Silva é um dos grandes jogadores do Brasil, um dos grandes nomes da defesa brasileira, e com a experiência que tem, é claro, ele tem todo o direito de vestir a braçadeira de capitão da seleção brasileira. Honraria que já foi vestida aí por Bellini, né? Foi vestida também pelo Dunga, pelo Cafu. Então agora Thiago Silva vai ter a chance de ser um daqueles que vai levantar aí a taça da Copa do Mundo. Bom, agora são 8 horas e 5 minutos, vamos para os destaques finais rapidinho, porque já passou um pouquinho do horário. Começando aí com o José Daniel. José Daniel, e aí sem ficar em cima do muro, Brasil vence amanhã? Qual o placar? E aí, suas últimas palavras no hora da Copa de hoje. Cardão, 3-0 Brasil amanhã. Com essa formação, com o Neymar tendo essa liberdade de jogar por dentro e tendo o suporte do Rafinha e do Vinícius Júnior, para o Brasil não ficar realmente dependente do Neymar, para se grudar em 2 do Neymar, sobrar mais espaço pro Vini ou pro Rafinha. E o contrário também, se grudar 2 no Vini, o Neymar ter mais espaço por dentro para ser decisivo. O Thiago mesmo falou isso em coletiva, que é onde ele mais entrega desempenho, entre linhas ali, jogando como um camisa 10. Com essa formação e com o Richarlison em grande fase, eu acredito que a gente estreia amanhã sem dificuldades com um 3-0 para cima da Sérvia. Nathan Raliano, qual o placar de amanhã e as suas impressões finais? 3-0 também, né? E eu digo mais, o Tite, quando ele coloca Alexandre e Danilo nas laterais, ele aponta, não vou colocar os laterais para ataque. Se ele quisesse fazer isso, ele colocava o Daniel Alves na lateral. Então ele vai deixar a defesa bem sólida e falar: meninos, vocês no ataque vocês já sabem o que fazer. Então o Brasil vai falar assim: mas a Sérvia tem Vlahovic. Legal, o Brasil tem Neymar, Vinícius Júnior, Richarlison, Rafinha, Casemiro, Paquetá. Então, né? Olha, minha opinião, o Brasil vence amanhã, não vai ser um jogo fácil, vai ser 2-1 para a seleção brasileira, mas vai ter gol de Neymar, vai ter dancinha e digo mais, vai ser um jogo tenso, cuidado com os cartões amarelos, porque a equipe da Sérvia vai tentar provocar os brasileiros. E em relação ao Daniel Alves, eu acho que ele vai para carregar o isotônico e tocar o pandeiro, como todo mundo achava que ia acontecer. Para mim, quem tinha que ter sido convocado, e eu volto a dizer, vou falar isso até o final da minha vida, é o Rodinei, tá? Tudo bem, Daniel Alves pode fazer o gol do título do Brasil, mas pra mim, já deu de Daniel Alves na seleção brasileira. O Tite, que fala tanto em merecimento, devia ter dado a chance para o cara que jogou como nunca na lateral direita, tivesse a oportunidade pelo menos de fazer parte dos 26 comandados dele no Catar. Mas entendo o Tite, muitas vezes, e aí quem diz isso é o Alex, né? Alex Cabeção, Alex, grande meia, e hoje também técnico de futebol, que às vezes não são o que a gente acha que tem que ser, é aquilo que o treinador prefere. Então, foi a escolha do Tite, e eu espero que ele seja feliz com as escolhas que ele fez. Que não seja, por exemplo, como na Copa de 2010, que o Dunga olhava pro banco e não sabia quem ele ia colocar.
para jogar. Bom, este foi o Hora da Copa e vamos lá com a agenda de amanhã, né? Amanhã tem jogo da Copa, amanhã tem a estreia do Gajo, a última dança também de Cristiano Ronaldo. Sim, Cristiano Ronaldo está também se despedindo. Ele vai jogar amanhã. 7 da manhã, Suíça e Camarões pelo Grupo do Brasil, o Grupo G. Grupo G, Ricardão? Vamos falar direitinho, é o Grupo G. Às 10 da manhã, Uruguai e Coreia do Sul pelo Grupo H. À 1 da tarde, Portugal e Gana, também pelo Grupo H. A estreia do Cristiano Ronaldo na Copa. E às 4 da tarde, fechando o dia 5 de Copa do Mundo, Brasil e Sérvia. Participaram do programa Hora da Copa hoje, José Daniel e Nathan Raliano. Na apresentação, Ricardo Freud. Amanhã, eu estarei de volta aqui na apresentação. Estará na mesa comigo Nadine Liberato e Edinardo Albuquerque. Falaremos sobre os jogos do Grupo G e Grupo H e também faremos um panorama sobre o que foi a primeira rodada da fase de grupos da Copa Qatar 2022. Voltamos amanhã e não esqueçam, hoje ainda tem mais esporte na Esporte Total. Hoje é quarta-feira, é dia de rodada dupla da NBA aqui na Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. Bom, pegar aqui só a escala aqui dos jogos da NBA de hoje. Ricardão acabou de receber uma notícia, Natans. Depois eu vou falar aí no off a notícia que nós recebemos, uma notícia muito legal aí de um parceiro nosso que está indo trabalhar numa TV aberta, cara. Que coisa boa, né, Nathan? Coisa boa, já sei, eu mandei até pro Aldo essa. Tem um colega nosso que tá indo aí pra uma emissora aberta fazer transmissão, né? Ele vai ser repórter, mesma função dele aqui na rádio. Muito bacana. Cara, fico muito feliz, sinal que o nosso projeto consegue fazer com que as pessoas ascendam, né, na carreira. E eu vou falar já o nome do colega porque ele merece. Danilo Lacalle será jornalista, repórter das transmissões da National Football League, das transmissões da NFL na Rede TV a partir dessa semana. Seja muito feliz, Danilo Lacalle, porque você merece, você é o cara, e eu sei o quanto que você batalha. Ele que foi um dos fundadores da Esporte Total e merece aí chegar aonde ele está chegando. Ô, Nathan, não achei a escala dos jogos, você tem ela aí, meu querido? Opa, já trago. Aliás, Ricardo, aproveitando o ensejo, a gente tem que lembrar que aqui a gente transmite NFL, né? Transmite também NBA, transmite também vôlei, temos Superliga, né? Essa semana. Exatamente. Bom, hoje nós teremos daqui a pouco às 9:30 da noite Boston Celtics e Dallas Mavericks com narração de Aldo Luiz e comentário de Carol Naege. E da quarta para quinta-feira à meia-noite Golden State Warriors e Los Angeles Clippers com Emerson Barbosa e Everton Soares. E é claro, vocês não, como disse o Nathan Raliano, aqui tem NFL, aqui tem vôlei, aqui tem Novo Basquete Brasil e aqui também tem futebol. Estamos parados um tempo devido à Copa do Mundo, mas é claro, quando voltarem os torneios europeus, você acompanha tudo aqui na Esporte Total. Eu volto amanhã com a Hora da Copa às 7 da noite e também com a NFL às 10h20. Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. Hora da Copa, na Esporte Total.